Você já parou para reparar quantas vezes você tem que ficar se traduzindo para as pessoas nas situações, muito antes mesmo de você chegar a ser ouvido? Tipo assim, você tem que ficar explicando o seu tom de voz, se justificando o tempo inteiro, justificar a sua opinião, justificar a sua ação, tem que ficar amenizando o silêncio, o desconforto que pode existir. Cara, isso não cansa vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sintoniza Podcast. Dessa vez eu tô em um ângulo diferente, porque aquele ângulo de ficar com a tela chapada na minha cara não tava funcionando. E eu vou ficar testando ângulos até eu achar alguma coisa que faça sentido. Por enquanto, esse ângulo tá confortável. Mas enfim, vamos testando ao longo do tempo. Se você nunca ouviu falar de mim, não tem problema nenhum. Seja muito bem-vindo. E se você já sabe quem sou eu, que legal que você voltou pra cá. Tudo bom? Como que você tá? Seja bem-vindo a mais um episódio. E no fim das contas, gente, oi. Eu sou a Bianca e sejam bem-vindos ao Sintoniza Podcast. A gente foi aprendendo ao longo da nossa vida que pra gente existir sem legenda é uma ofensa. É uma falta de educação emocional. Ah, mas o que é a educação emocional? É aquelas regrinhas invisíveis que ficam ensinando pra gente o tempo inteiro quando que a gente pode sentir alguma coisa, o quanto que a gente pode sentir alguma coisa e de que forma que a gente não deve incomodar. E aí, desde cedo, parece que, a gente tem que aprender que as nossas emoções, elas têm que vir com um pedido de desculpa. A gente já tem que sentir se justificando. A gente tem que tomar decisões se justificando e ficar colocando legenda em tudo que a gente faz, tudo que a gente expressa. Só pra, não pesar o clima, pra não constranger, pra não ficar ocupando espaço demais, pra ficar amenizando o silêncio. Tudo isso por causa do outro. Eu acho muito estranho como as coisas foram tomando proporções diferentes. A comunicação em si foi tomando uma proporção diferente ao longo do tempo. Porque a gente chegou em um momento em que a gente sempre tem que estar se justificando pro outro não entender algo errado, pra você não passar uma impressão errada pras pessoas. Meio que virou um vício. Se justificar virou um vício. Porque você tem que ficar se explicando demais, você fica antecipando um julgamento que às vezes nem existe, você tem que ficar pedindo desculpa antes mesmo de você ser questionado, por conta do medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, de como o outro vai agir. Essa coisa de ficar pensando demais, e aí se torna esse vício de ficar se justificando pelo medo de não ser bem interpretado. E aí, esse medo de não ser bem interpretado, ele vai para qualquer outra área da sua vida. Então, às vezes, você quer tomar uma água e você tem que justificar por que você tem que levantar para ir até a cozinha, pegar um copo de água porque você sente sede. Tipo assim, começa a se tornar uma coisa que parece que as pessoas estão num tribunal. E aí, além disso, tem um contraponto que é as pessoas acharem que também ficar pedindo desculpa, se justificando, até chega a ser uma gentileza. Porque, você não atrapalha o outro, né? Você já fala tudo que você tem que falar, explica como tem que ser e não atrapalha o outro. Porque o outro não consegue interpretar como é que é essa lógica. E aí, parece que pedir desculpas, se justificar, virou um amortecedor social. Porque é como se fosse uma tentativa de diminuir o impacto de você mesmo existir, de você ter a capacidade de opinar. E aí começa o show das desculpas. Desculpa por falar demais, desculpa por sentir demais, desculpa por não saber fingir, desculpa por não sei o quê. Cara, até onde essa régua de gentileza ela tá sendo bem utilizada? Até onde isso realmente é gentileza? Eu tenho visto bastante esse medo das pessoas de existirem, de mostrarem quem elas são de fato, de serem seres pensantes, de serem seres com opinião,
com gostos, com presença, com individualidade, pelo simples fato de que sentem muito medo das pessoas não gostarem dela. Só que, cara, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Por mais clichê que seja isso, por mais óbvio que seja isso, mas nem todo mundo vai gostar de você. E isso não é um erro de ajuste. Você não tem que ficar se modelando e se ajustando para o outro gostar de você, para todas as pessoas ao seu redor gostarem de você. Sempre vai ter um que não vai gostar. Motivo? Às vezes você nem precisa saber. Às vezes é uma questão completamente dele, completamente pessoal do outro. E aí ficar nessa coisa de eu preciso me ajustar, porque eu tenho que ser boa, porque eu tenho que ser perfeita, rouba completamente a individualidade do outro, rouba completamente o fato de que a gente é único, de que a gente tem gostos diferentes, que desses gostos diferentes alguns são peculiares, mas ninguém se importa. O importante é você estar ok com isso, você se sentir livre para poder fazer as coisas que você quer sem ficar se justificando, sem ficar achando que deve alguma coisa para alguém, ou por sentir medo de alguém não gostar de você, te julgar cara, não precisa disso. Às vezes a gente transforma esse vício da justificativa em uma coisa gigante, parece que vira uma obrigação a gente precisar se explicar para todo mundo e se justificar e ficar falando desculpa. O ser humano é feito de escolhas, de opiniões, de presença, de intensidade, e cada um é de um jeito. Todo mundo é diferente no meio disso. Então, essa é a graça da gente ser a gente, do ser humano ser um ser único. A gente é diferente. Tem várias pessoas que podem até ser parecidas com a gente, mas nunca vão ser iguais. E isso que é a graça de poder olhar para o nosso redor e falar, cara, a gente pode ser quem a gente quiser. E aí eu fico pensando no tamanho do problema que é você pensar que você precisa se editar para as pessoas o tempo inteiro para não incomodar. Porque começa a se tornar um movimento que, assim, você começa a confundir a vivência com a adaptação excessiva, e a conta disso é sempre a mesma. Você some. Um exemplo disso que até hoje é muito ativa essa questão são relacionamentos. Não generalizando, mas há relacionamentos que, se você parar para olhar aquela pessoa, aquele casal que já tá há meses, até mais de anos juntos, se você começa a reparar um pouquinho, você vê que um deles sumiu na relação. Se adaptou ao gosto do outro, às manias do outro, ao jeito do outro, às vezes a se vestir como o outro. E aí você vai percebendo que alguém sumiu ali no meio, porque ficou se adaptando, ficou se moldando. Às vezes entra nessa questão de ficar se justificando, tudo pra não incomodar, tudo pra agradar. E aí a pessoa some, porque ela perde completamente a identidade. Porque ela acaba virando um reflexo do outro. O medo de ser ela mesma é tão grande que simplesmente a identidade, a individualidade daquela pessoa se esvai. A gente também não precisa falar só de relacionamento, até da própria vida adulta. Quando você cresce, precisando se justificar para o outro, precisando provar para o outro alguma coisa, você também acaba se tornando uma pessoa que cresceu com legendas, que cresceu precisando se justificar, que cresceu precisando se adaptar, e acaba perdendo um pouco de si. Então, se em algum momento você já parou para pensar ou até se questionou, será mesmo que o que eu tô fazendo é algo que eu realmente quero? Talvez você esteja vivendo um pouquinho com legendas. Não sei se um pouquinho, não sei se muito, mas talvez você esteja vivendo com legendas. E é muito importante parar para poder pensar nisso. Até onde os seus gostos são seus, até onde o que você quer é realmente seu. Porque não é justo você ficar se moldando para uma coisa
só por aprovação. Principalmente considerando que no nosso mundo real, nem todo mundo vai gostar de você. E tudo bem, a gente pode sustentar isso. A gente pode sustentar isso porque a gente também consegue aceitar que tá tudo bem não ser compreendido. A partir do momento que você para de se explicar, você também entende isso. Gera até uma leveza, porque você entende que tá tudo bem. As pessoas talvez não vão entender muito bem o que você tem pra dizer, nem todo mundo vai entender. Se houver as pessoas que vão te perguntar, vão te pedir pra explicar, que bom, comunicação tá funcionando bem. Mas é entender que a gente pode parar de se explicar. Que às vezes a gente sentir vontade de beber água é só nossa, a gente não precisa ficar justificando por que a gente tem que ir na cozinha pegar um copo de água. Por que a gente sente sede, o que a gente fez o dia inteiro pra sentir sede naquele momento. Não precisa disso. A gente não precisa ser compreendido o tempo inteiro. A gente pode sustentar isso. Até porque existir sem legenda é a gente sustentar o fato de que a gente não precisa se justificar para ser respeitado e nem para ser entendido pelo outro. E que tá tudo bem. Às vezes algumas pessoas elas não vão entender você porque elas nunca foram obrigadas a se sustentar por dentro. Então ela coloca os outros para se justificarem também. É muito interessante a gente poder dar uma atenção para a questão dos medos que a gente sente em relação às pessoas, às situações que a gente se coloca, porque muitas vezes acontece um movimento em que a gente confunde a aceitação com o pertencimento. Ou seja, será que eu tô sendo tolerado ou eu tô sendo escolhido? Ah, mas como assim? É porque às vezes você é aceito num lugar, num grupo, para uma situação, desde que você não fale demais, desde que você não sinta demais, desde que você não peça demais. Sabe aquela coisa de tipo, ó, menos, não faz isso, não faz aquilo, fica mais quieta, que não sei o que não sei o que lá. Então, já o pertencimento é quando a sua presença ela não precisa ser negociada. Não tem isso, as pessoas gostam de você exatamente por quem você é. Você não precisa se justificar, você não sente essa necessidade de se pôr uma legenda para tudo que você vai fazer. Você se sente confortável o suficiente, se sente pertencido, de fato. E esse pertencimento, às vezes é muito difícil da gente entender. Por isso que a gente confunde com aceitação. Justamente pelo medo da rejeição. A depender da situação que você for imaginando, pode acreditar que muitas vezes a gente pensa que a gente precisa permanecer em lugares, situações onde a gente precisa se diminuir pelo medo de perder o lugar que você tem. Pelo medo de achar que você não consegue coisa melhor. E aí você precisa ficar naquele lugar que te diminui, que te molda, que te obriga a se editar, que faz com que você perca a sua própria essência. E aí você começa a pensar que você não consegue fazer mais nada a não ser ficar ali e só valoriza aquilo que te faz mal. E francamente, se em algum momento você pensa dessa forma, é mais do que importante você começar a cogitar o momento de você ir embora. Porque um lugar que te obriga a se editar, a se justificar demais, talvez não seja o lugar mais saudável para você ficar. E sim, viver, ser uma pessoa que não põe legendas nas coisas que faz, assusta muito, porque pode te custar vínculos, tipo esses que eu acabei de falar. Só que você ficar só para não perder é uma forma lenta e muito dolorosa de você se abandonar. E aí a gente tem que pôr na balança o que realmente está valendo a pena aí. Perder uma pessoa que
faz você se editar o tempo inteiro ou perder a si próprio. Existir sem legenda não é você gritar para o mundo quem você é, mas é sobre você parar de pedir desculpa em silêncio. É o grande fato de você aceitar que muitas pessoas vão se afastar de você a partir do momento em que você parar de se explicar. Então é isso, a gente chegou no fim de mais um episódio do Sintoniza. Muito obrigada por você que me assistiu até aqui. Muito obrigada por você que me ouviu até aqui. A gente vai ficando nessa sexta-feira. Nos vemos numa próxima. E é isso aí. Tchau!